Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos queridos colegas aí conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos, ajuda bastante, não custa nada. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem com o tio. Nós vamos agora, pessoal, para a nossa 7ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos aqui no volume 1, que trata da introdução, e vamos dar continuidade aí nos nossos estudos. Agora nós vamos falar sobre diversidade e individualidade, tá? Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, assim como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes assuntos e das suas origens socioculturais diversas. Então o professor também precisa, pessoal, nós falamos aí na última aula sobre interação, agora nós vamos falar sobre individualidade. O professor também precisa individualizar situações de aprendizagem. Por que individualizar? Porque, pessoal, tem situações que a criança... cada uma tem um tempo de aprendizado, cada um tem uma forma de ver uma situação, e isso vai permitir que ela avance mais rapidamente ou menos rapidamente. E o professor precisa individualizar isso também, para perceber ali o tempo de cada criança, quem está tendo maior dificuldade numa situação ou menor, tá bom? O professor precisa garantir, como fala? Garantir que cada criança possa aprender no seu tempo. E para ele conseguir isso, ele precisa individualizar certas situações. Para quê? Para perceber realmente isso. Ele só vai perceber se ele individualizar as coisas. Aí ele vai ver que cada criança trabalhando ali da sua forma, ele vai ver quem avança um pouco mais, quem avança um pouco menos. Então é importante também, tá? Individualizar também as situações aí de aprendizagens, né? Considerando aí suas capacidades afetivas, emocionais, sociais, cognitivas. Isso significa que o professor ele deve planejar e oferecer uma gama variada de experiências que responda simultaneamente às demandas do grupo e às individualidades de cada criança, tá? Então o professor tem que planejar e oferecer aí uma variada, uma gama variada de experiências para as crianças, né? Tudo ao mesmo tempo, né? De acordo com as demandas do grupo e as individualidades das crianças, tá? Para ver aí o andamento de cada um. Também precisa considerar que as crianças são diferentes entre si. Implica propiciar uma educação baseada em condições de aprendizagem que respeitem suas necessidades e ritmos individuais, visando ampliar e enriquecer a capacidade de cada criança, considerando-as como pessoas singulares e com características próprias. Então aqui também falando sobre as diferenças de cada criança, né? As necessidades básicas de cada um, as facilidades e as dificuldades que cada criança vai ter ali para executar determinadas tarefas, e o professor aí também vai conhecendo o ser humano aí como, vendo a criança, reconhecendo ela como pessoa singular e com características próprias. Cada criança tem a sua característica. Bem como, pessoal, aquela coisa assim do professor falar assim, agora é aula de pintura e querer que todo mundo pinta igual. Não, gente, tem criança que tem maior facilidade com pintura, tem criança que tem maior facilidade escrevendo, tem outra que tem maior facilidade cantando, outra fazendo história, contando história e tal. Então cada criança tem uma facilidade, o professor precisa respeitar isso. Não querer que nós tenhamos dentro de uma sala de aula 35 Pablo Picasso, 35 Romero Brito, 35... Roberto Carlos, 35 Albert Einstein. Não, ninguém é perfeito em tudo. Então tem criança ali que ela nunca vai ser boa de desenho, outra que nunca vai ser boa cantando. Então o professor precisa também respeitar aí onde a criança tem o seu ponto mais forte e onde ela tem um ponto mais fraco, tá? Individualizar a educação infantil, ao contrário do que poderia supor, não é marcar e estigmatizar as crianças pelo que diferem, mas levar em conta as suas singularidades, respeitando-as e valorizando-as como fator de enriquecimento pessoal e cultural. Então, pessoal, quando você fala aí sobre essa questão da individualização da educação infantil também, além da interação, a individualização em certos momentos, ao contrário do que as pessoas pensam, você não está marcando a criança ali pelo que elas diferem, mas pelos que elas têm em comum. Então, assim, quando você trabalha a singularidade, você vai procurar reforçar o quê? Aquilo que as crianças têm em comum, e não a singularidade de cada um, senão daqui a pouco você tem que montar 34, 35 currículos numa sala de aula. Então é só para você conhecer a criança, mas você não vai ali marcar aquela criança ali pelo, né, as diferenças entre elas, mas as convergências, né, aquilo que elas realmente têm em comum, tá bom? Respeitando sempre cada criança e valorizando elas
como fator aí de enriquecimento pessoal e também cultural, tá bom? Agora, a gente vai falar aí sobre aprendizagem significativa e conhecimentos prévios, tá? Aprendizagem significativa e conhecimentos prévios. Os assuntos trabalhados com as crianças devem guardar relações específicas com os níveis de desenvolvimento das crianças em cada grupo e faixa etária. Também respeitar e propiciar a amplitude das mais diversas experiências em relação aos eixos de trabalho propostos. Tá, então assim, tudo que é trabalhado na sala de aula, ele tem que ter ali relações específicas com o nível de desenvolvimento de cada criança, tá? Então você não pode trabalhar conteúdos ali fora daquela faixa etária, porque você realmente não vai fazer com que a criança aprenda, tá? Você vai dificultar muito o estudo dela, ou para ficar trabalhando, por exemplo, conteúdo de séries anteriores, a criança já aprendeu aquilo, ela vai perder o interesse também, tá? Então precisa respeitar e propiciar aí a amplitude das mais diversas experiências em relação aos eixos de trabalho propostos. Então assim, tem que ser sempre uma coisa de acordo com a faixa etária deles ali, tá? Não pode ficar trabalhando conteúdo fora, porque senão você mais atrapalha a criança do que ajuda. O processo que permite a construção de aprendizagens significativas pelas crianças requer uma intensa atividade interna por parte delas. Nessa atividade, as crianças podem estabelecer relações entre novos conteúdos e os conhecimentos prévios, né? Usando para isso os recursos de que dispõem. Esse processo possibilitará a elas modificarem seus conhecimentos prévios, matizá-los, ampliá-los, diferenciá-los em função de novas informações, capacitando a realizar novas aprendizagens, tornando-as significativas. Então aqui, pessoal, fala mais uma vez aí, pela 1000ª vez, sobre o professor procurar trabalhar conteúdos a partir das experiências reais das crianças, né? Temas significativos. E também, pessoal, essa questão do tema significativo, aqui também fala que isso aí requer uma intensa atividade interna por parte da criança, porque uma vez que parte do interesse dela, gente, ela tem que se esforçar um pouco mais, para que ela possa realmente progredir naquilo. E é como fases de videogame. Quem gosta de jogar videogame, como eu, por exemplo, quem gosta muito de jogar videogame, jogos de aventura, como eu, por exemplo, né? Fiz até um vídeo aí sobre a pedagogia de Ghost of Tsushima, que é um novo jogo de aventura aí muito bacana, que eu estou jogando ele no momento, e que eu consegui tirar uma parte muito bacana ligada à pedagogia naquele jogo. Um jogo de samurai, um jogo japonês ali, que conta uma história muito bacana, uma história real, que foi da primeira invasão mongol ao Japão, e a partir dali eles criaram uma história fictícia ali de um samurai que tinha que salvar todo mundo ali. E eu fiz uma aula, vocês procurem no meu canal lá, Pedagogia de Ghost of Tsushima. Eu vou deixar inclusive o link da aula aí para quem quiser assistir, porque eu achei muito bacana realmente conseguir fazer uma ligação aí com a pedagogia. E aí o que acontece? Você vai passando as fases, tal, né? Então você vai buscando mais missões, mais coisas. Agora, se você tem um jogo, por exemplo, que você tem uma fase difícil, não consegue passar, e se você não passar aquela fase, você não consegue progredir no jogo, você acaba desanimando e abandona o jogo. No videogame funciona assim, gente, na pedagogia funciona igual, tá? Então, assim, a partir do momento que parte do seu interesse, você tem que buscar uma forma ali de progredir naquilo, tá? Como se fosse um videogame. E o professor tem que ter essa sensibilidade também. Não é que tem que aprender a jogar videogame, mas tem que ter essa sensibilidade, tá? De auxiliar a criança nesses processos aí. Esse processo, ele possibilitará que as crianças, elas modifiquem seus conhecimentos prévios, porque muitas vezes a criança ela interioriza ali um significado para uma coisa, e quando ela se desenvolver e tal, ela vai descobrir que o significado daquilo era completamente diferente do que ela pensava que fosse, né? Então, a partir daí, ela vai modificar seus conhecimentos prévios, ela vai ampliar, vai diferenciar eles, né? Vai dar funções novas e por aí adiante, tá bom? Então, por isso que é muito importante você trabalhar com coisa significativa, para que a criança sempre mantenha o seu foco ali. Portanto, função do professor considerar como ponto de partida para a sua ação educativa os conhecimentos que as crianças possuem, advindos das mais diversas experiências sociais, tá, pessoal? Então, tudo em relação à vida da criança ali que você achar que é pertinente, tá bom? Afetivas e cognitivas, aqui são expostas. Detectar os conhecimentos prévios das crianças não é uma tarefa fácil, tá? Implica que o professor estabeleça estratégias didáticas para fazê-lo. Quanto menores são as crianças, mais difícil é a explicitação de tais conhecimentos, uma vez que elas não se comunicam verbalmente. Então, quanto menor é a criança, mais difícil fica de você trabalhar com essa forma aí da experiência social dela. Realmente o professor meio que tem que arrancar ali casca, camada por camada da criança, para que ela possa progredir, né? Porque a criança pequena, ela não se, né,
expressa verbalmente, muitas vezes ela se expressa através de brincadeiras, de atos, e o professor tem que estar muito focado nisso para realmente descobrir ali o que é significativo para ela. A observação acurada das crianças é um instrumento essencial neste processo. Olha, acabei de falar, então também está escrito aqui, ó, a observação, né? Os gestos, movimentos corporais, sons produzidos, ó, foi o que eu acabei de falar, né? Através das brincadeiras, da manifestação da criança na sala de aula, que o professor vai descobrir aí vai descobrir aí o que a criança já sabe e o que é importante para ela. Com relação às crianças maiores, podem-se também criar situações intencionais, nas quais elas sejam capazes de explicitar seus conhecimentos por meio de diversas linguagens a que têm acesso. Tá? Então você também pode criar situações intencionais aí para que as crianças possam explicitar seus conhecimentos também, né? Possam ali falar, mostrar aquilo que realmente é significativo para elas, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar sobre resolução de problemas. E é bem curtinho, tem uma frase só, né, a questão de resolução de problemas. Aqui nós temos diversos subtítulos, que são coisinhas pequenas, mas que não pode se deixar passar. Por isso que tem várias explicações aqui pequenininhas, mas que cada tema específico aí, né, tem a sua particularidade que precisa ser abordado também, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre resolução de problemas. Nas situações de aprendizagem, o problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam soluções e não discutem umas com as outras. Não se trata de situações que permitam aplicar o que já sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos que já se tem e em interação com novos desafios. Neste processo, o professor deve reconhecer as diferentes soluções, socializando resultados encontrados. Então, assim, quando você vai colocar ali na situação de aprendizagem, você vai colocar situações problema para eles, essa resolução de problema ela não vai consistir naquilo que a criança já sabe, cada um querendo colocar ali a sua opinião própria, né, a sua razão própria, mas buscar novos conhecimentos através da resolução do problema, tá? Então é por isso que vai surgir aí essa questão aqui. Então o professor ele vai permitir esse conflito entre as crianças, mas um conflito no sentido de que possam buscar encontrar uma solução para o problema que tem, e não para que cada um fique se exibindo ali, cada um colocando ali a sua posição como a verdade absoluta, tá bom? Eu já falei até bastante nas outras aulas aí sobre essa questão da resolução de problemas, tá? Então não tá difícil de compreender, tá bem facinho aí de entender. Proximidade com as práticas sociais reais, né? Outro micro tema aí. Proximidade com as práticas sociais reais. Isso aqui também é muito fácil de entender. A prática educativa deve buscar situações de aprendizagem que reproduzam contextos cotidianos nos quais, por exemplo, escrever, contar, ler, desenhar, procurar uma informação tenha uma função real. Tá? Então a prática educativa ela tem que buscar aí situações que busquem contextos cotidianos, né? Coisas que a criança já vive. Gente, isso aqui é mais do mesmo, né? Trabalhar a partir da realidade da criança. Tá? Isso escrever-se para guardar uma informação, para enviar uma mensagem, contam-se tampinhas para fazer uma coleção, etc. Tá? Que tem uma função real. Então, assim, quando você vai ter uma prática educativa social real, você vai ensinar coisas que tenham um significado, que tenham uma função real na vida da criança, tá? Que foi esse exemplo que eu acabei dando aqui embaixo, fora de contexto. Que por exemplo, você vai escrever, você escreve por escrever? Não, você escreve para guardar uma informação, para enviar uma mensagem, né? Você tem ali umas tampinhas de garrafa porque você faz uma coleção, ou moeda, ou qualquer que seja aquilo que você coleciona, tá? Então aqui está falando sobre essas experiências, tá bom? E não só trabalhar práticas sociais reais por trabalhar, mas trabalhar coisas que realmente possam ter uma função real na vida da criança ali. Aí você consegue também construir aí construir um conhecimento significativo, tá bom? Perdão, tem hora que dá uma travada aqui que... Agora nós vamos falar sobre educar crianças com necessidades especiais. Isso aqui tá bem longo, mas acho que dá para trabalhar nessa aula, hein? Vamos lá. Educar crianças com necessidades especiais. As pessoas que apresentam necessidades especiais, gente, necessidades especiais aqui são portadores de deficiência mental, auditiva, visual, física, deficiência múltipla e portadores de altas habilidades, tá?
Então, assim, as pessoas que apresentam necessidades especiais representam 10% da população brasileira e possuem, em sua grande maioria, uma vasta experiência de exclusão que se traduz em grandes limitações nas possibilidades de convívio social e usufruto dos equipamentos sociais. Ou seja, menos de 3% tem algum tipo de atendimento. Além de serem submetidas a diversos tipos de discriminação. Então aqui está falando realmente de uma situação que todo mundo conhece, né? Que as crianças aí com qualquer tipo de necessidade especial, elas são meio que desprezadas aí pelas políticas públicas e elas sofrem muita discriminação. Mas não é dentro da escola não, pessoal, é na sociedade, em qualquer lugar. Tá? As crianças, muitas vezes até pela própria família, a criança sofre aquela discriminação. Como assim a própria família? Gente, quando o pai e a mãe acham que uma criança especial, ele é um coitadinho. Às vezes tem um filho especial ali, que o filho tem, por exemplo, autismo, ou tem alguma síndrome, alguma outra deficiência intelectual, e ele acha que não tem que ensinar o filho a segurar um garfo, não tem que ensinar o filho, não digo uma faca, muitas vezes o caso da criança fica nervosa, pode até se machucar, mas acho que a criança não pode segurar um garfo, não pode ou mesmo uma colher para comer sozinho, para beber sozinho, não. Tudo ele tem que estar na boquinha, e ele vai criar daquela criança de uma forma que aquela criança ela vai achar que o mundo deve um favor a ela. Ah, mas ele é especial, tá, ele é especial, mas ele não é um rei. Então, assim, dentro da medida do possível, dentro das condições da criança, o pai e a mãe têm que permitir que essa criança cresça, que ela entenda que ela é mais uma pessoa no mundo, tá? Então ela tem necessidades especiais, mas isso não vai fazer dela um ser supremo, tá? Então quando a gente fala sobre discriminação, é que muitas vezes o próprio pai, os próprios pais não aceitam. Gente, eu sou professor há quase 20 anos na prefeitura de Guarulhos, e eu falo pra você que, gente, acho que quase 70% dos pais que têm filhos especiais não aceitam. A menos que o filho realmente tenha uma síndrome de West, ou uma síndrome de... ou uma paralisia cerebral, que a criança fica realmente ali, ó, torto, babando, aquela coisa numa cadeira, a menos que a criança realmente tenha uma coisa muito visível, o pai e a mãe não aceita. Ele acha que, meu filho é elevado. Não, não é elevado, seu filho é hiperativo. Às vezes ele tem algum outro tipo de distúrbio, né? Minha esposa é professora da rede municipal também. Teve uma situação de um aluno que ela precisou filmar o aluno e mostrar para a mãe ali, né? Falou, mãe, tá aqui, ó, eu tô te filmando, eu tô te mostrando que a criança, gente, até quando ela tava sozinha, ele ficava se mexendo assim, ó, e batendo, e fazendo assim e tal. Então ele não parava quieto. E a minha esposa falou, a senhora precisa levar para descobrir o que ele tem. E a mãe ficou assustada. E quando ela levou, descobriu lá que ele tinha um problema, não me lembro agora qual que era. Mas aí, através daquele laudo médico, quer dizer, pôde ser trabalhado. Então, muitas vezes os pais pensam que a escola pede um laudo da criança porque quer discriminar. Pelo contrário, a escola quer saber como lidar com a necessidade daquela criança. Porque cada criança especial tem uma necessidade diferente. Então, quando a gente fala de discriminação, não é só discriminação dentro da escola, não. É discriminação em qualquer lugar. Muitas vezes até mesmo dentro de casa. Porque a partir do momento que o pai e a mãe não aceitam que o filho tem um problema, que ele precisa de um cuidado especial, isso já é uma discriminação. Quando o pai quer dizer assim, meu filho é normal, todas as crianças são normais. Só que cada uma tem uma diferença. E tem umas que têm necessidades especiais. E quando o pai e a mãe não aceitam isso, quando a própria família não aceita, a criança sofre. Porque a escola não tem como trabalhar se ela não sabe o problema da criança para trabalhar da melhor forma com ela. Tá? E aqui está falando muito sobre essa questão, essa dificuldade que realmente as crianças com necessidade especial têm na rede pública e na escola. Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrática e não excludente. Ela deve necessariamente promover o convívio com a diversidade, que é a marca da vida social brasileira. Essa diversidade inclui não somente as diversas culturas, hábitos, costumes, mas também as competências e particularidades de cada um. Quando a gente fala aqui, pessoal, que a diversidade é uma marca da vida social brasileira. Eu estou escrevendo um livro agora sobre tendências pedagógicas e ali eu tenho que falar um pouquinho sobre a história da educação no Brasil. Gente, se você ver, por exemplo, a história do Brasil, quem formou o povo brasileiro? Os negros, os índios, né? Pessoal, os portugueses também, né, que vieram. Então, assim, é uma miscigenação muito grande aqui na raiz do nosso país, que formou o povo brasileiro que nós temos hoje. Tá? Então, assim, um povo que nasceu de uma miscigenação, de uma diversificação. Então, hoje, nós trabalhamos nesse convívio com a diversidade, tem essa necessidade também. E essa diversidade, pessoal, ela inclui aí diversos tipos de aspectos, inclusive as necessidades especiais de cada criança, tá? Então nós precisamos trabalhar com isso e focar bastante nesse tipo de coisa. Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem habilidades e competências diferentes, que possuem expressões culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária para o desenvolvimento de valores éticos, com a dignidade do ser humano, o respeito ao outro, a igualdade, a equidade e a solidariedade.
A criança que conviver com a diversidade nas instituições educativas poderá aprender muito com ela. Tá? Eu sempre trabalhei dessa forma na sala, eu já tive criança com paralisia cerebral, com síndrome de West, com autismo, com cegueira, com surdez, né? Diversos tipos aí eu tive criança no decorrer da minha carreira. E pessoal, essa questão, por exemplo, quando eu tinha paralisia cerebral na minha sala, eu tive 2 anos seguidos. Eu ensinava as crianças, falava, olha, o fulano, vou dar um exemplo aqui, vai, o Joãozinho. Olha, o Joãozinho, ele é grande que nem vocês, mas a cabecinha dele é igual de bebê, então ele é um bebê, ele ainda toma mamadeira, ele usa fraldinha porque ele não consegue ir no banheiro. Então, o que a gente faz? Não pode dar risada, né? Ele é um bebezinho, a gente tem que cuidar dele. Meu, era a coisa mais linda, olha, eu até me emociono, porque as crianças cuidavam, elas empurravam a cadeira de roda, elas cuidavam como se fosse um bebê. Quando ele babava, as crianças não ficavam com nojo, pegava o paninho lá, a fraldinha e limpava a boquinha dele, porque começaram a vê-lo como um bebê. Né? Porque era um caso de paralisia cerebral, ele não tinha realmente interação com as crianças, tal. Então as crianças tratavam ele como se fosse um bebê, então eles aprendiam, e é o que está escrito aqui, aprender a viver-se e a conviver, relacionar com pessoas de habilidades diferentes. Ela ensina você faz com que a criança aprenda muito com isso, e aprenda a conviver com essa diversidade, aprenda que as pessoas são diferentes e que têm necessidades diferentes aí, tá bom? Pelo lado das crianças, deixa eu ver se faltou alguma coisa de eu explicar aqui. Tá. Aqui também fala sobre valores éticos, né, e a dignidade do ser humano, ou seja, você aprende a respeitar muito melhor. Quando você vê, por exemplo, situações aí de, mas aquele é especial, você já fica meio de lado com ele, gente, aí entra aquela questão do negro, entra aquela questão do cristão, entra aquela questão do homossexual, gente, que a diversidade aí ela começa a não ser respeitada e começa a quebrar a ética, e cada um tem valores distorcidos aí em todos os âmbitos, tá? Não gosto dele porque ele torce para um time diferente do meu, não gosto dele porque ele é negro, não gosto dele porque ele é índio, não gosto dele porque ele é daquela igreja que eu não gosto. Aí fica difícil, né, gente? Daqui a pouco você não gosta nem da sua própria família, tá bom? Então precisa valorizar e construir esses valores éticos a partir aí dessas diferenças também com as crianças com necessidades especiais. Aqui eu falo crianças porque nós estamos tratando da educação infantil, tá, pessoal? Mas isso é em qualquer âmbito da vida. Pelo lado das crianças que apresentam necessidades especiais, o convívio com outras crianças torna-se benefício na medida em que apresenta uma inserção de fato no universo social e favorece o desenvolvimento à aprendizagem, permitindo a formação de vínculos estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho com a própria dificuldade. Então vamos lá. Nós vimos aí o lado da criança que convive com uma criança especial, né, com necessidades especiais. Agora nós vamos ver o lado da criança com necessidades especiais. Tá? Olha só, gente, quando eu era criança, na porta da minha casa tinha rua de lazer no domingo. Né? Tinha aquela área de lazer. Colocava lá os cavaletes lá, fechava a rua para as crianças brincarem. E minha avó não deixava minha irmã e eu brincar. Eu cresci com vontade de ser criança. Eu via todas as crianças brincando na rua e eu ficava assim, meus tios falavam, mãe, pelo amor de Deus, deixa essas crianças brincar. Não vou deixar brincar na rua. Puta merda, gente. Eu tinha que ficar no portão de casa, no muro de casa, vendo as crianças brincar na área de lazer, na porta da minha casa. Entende? Então isso, olha só, eu sonhava em ser criança, eu queria ser criança, eu era criança, mas eu não podia viver como criança. Então eu via andando de bicicleta, jogando bola, brincando de várias coisas, e eu não tinha essa interação com eles, porque a minha avó não deixava brincar. Sabe Deus que passava na cabeça dela? Acho que ela pensou assim que ia avançar um carro e ia matar justo nós ali, porque todas as crianças brincavam, mas a gente não podia. Então a gente ficava preso ali dentro do quintal, vendo as crianças na rua brincando e desejando ser como elas. Tá? Então assim, a criança com necessidades especiais, ela tem a mesma visão. Ela vê as crianças brincando, se divertindo, e ela fica sempre ali, ó. Tem um vídeo, se eu achar, eu vou postar o link do YouTube aqui para vocês assistirem, tá bom? Se eu achar, eu coloco para vocês, né? Não prometo aí, nem lembro agora como que o nome daquele título. Mas é um pequeno desenho ali, uma animação curta, que mostra ali uma criança, acho que com autismo, não sei bem qual era o problema que a criança tinha, e o pai começou a esconder aquela criança porque ele levava ela no parque, as mães não deixavam as crianças brincarem e tal, e aí ele começou a esconder aquela criança. E aí um dia ele, claro, ele percebeu ali que o filho dele ele tinha uma capacidade muito maior que as outras crianças, e, gente, é um vídeo muito legal, tem alguns minutos, se eu encontrar eu posto, né? Se não, vou lamentar aí, né? Quem quiser depois encontrar, posta o link aí pra gente na descrição, para que a gente, no comentário, para que a gente possa compartilhar com os colegas. E assim,
A criança com necessidades especiais, ela fica vendo as crianças viverem a vida delas, a infância delas, e ela não pode. Então, quando ela tem esse convívio dentro da sala de aula, que ela é vista como um igual, isso auxilia muito a gente no desenvolvimento dela também, tá bom? Tá escrito aqui, favorece o desenvolvimento e aprendizagem, certo? Permitindo a formação de vínculos estimuladores, né? Confronto com a diferença e o trabalho com a própria dificuldade. Ela passa até a se aceitar melhor, que ela passa a ser vista aí como uma criança normal. Eu tive um tio, gente, faleceu em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2019, e choro até hoje a morte dele, é uma das pessoas da minha família que eu mais amava. E ele sofreu de paralisia infantil aí, né? E aí foi paralítico a vida inteira, usando muleta e aparelho. E quando ele era jovem, tinha uns rapazes, né, da igreja, né, uns irmãozinhos, que levavam ele para tudo que era lado. Minha avó ficava meio assim, né? Não, porque o Davi não pode, porque o Davi é isso, o Davi é aquilo. E os caras levavam ele. E eles bebiam, né? Bebia cerveja, tudo. E os caras, meu tio ia, em determinado momento, eles tiravam ali o aparelho dele, para quê? Para que eles nadassem na represa de Nazaré Paulista, tal, né? Junto com eles. E eles levavam aquelas câmeras de pneu e botavam meu tio lá boiando, e todo mundo brincava. Então eles arrastavam meu tio para tudo que era lado. E teve uma situação que contou assim, que ele deu eu dava muita risada que eu era criança, que ele falou assim que os caras judiavam dele. Porque teve uma situação que eles foram andando e carregavam meu tio, né? Cada um segurava numa perna, cada um segurava num braço. Ia levando. Aí eles estavam andando no meio do mato e tinha vários formigueiros. E cada formigueiro que passava, eles abaixavam meu tio. E aí ele acabou o dia com o bumbum todo picado ali de formiga. Mas ele gostava. Por que ele gostava? Porque aqueles amigos dele tratavam ele como um igual. Ninguém tratava ele como um coitadinho. Então eles judiavam dele, né? Trollavam, na época nem existia essa palavra, trollavam meu tio, porque tratava ele como se ele fosse um igual, não tratava ele como se ele fosse um deficiente. Não pode zoar o Davi porque o Davi é paralítico. Então meu tio sempre gostou deles, porque eles tratavam o Davi como se, o meu tio Davi como se ele fosse uma pessoa igual a eles, e era. Não é porque ele era paralítico que os caras não iam. Não, os caras lá deitavam ele no formigueiro, jogavam ele na represa, né? E tudo com cuidado, mas eles cuidavam do meu tio, mas cuidavam do meu tio tratando ele como igual, né? Então, assim, isso ajudou bastante meu tio a aceitar a condição dele, né? Do qual meu tio ali viveu uma vida plena, uma vida com muita alegria, com muita felicidade. Por quê? Porque ele aceitava a condição dele. Por quê? Porque ele nunca foi visto com discriminação por ninguém. Tanto que ele trabalhou, teve serviços aí registrados, né? Carteira registrada, tudo. Por quê? Ele tinha uma vida normal, porque ele se aceitava e aí ele era feliz. Então, essa convivência da criança com necessidades especiais em relação a outras crianças, né, essa interação social auxilia muito, até mesmo para ele se aceitar naquela condição, aceitar a sua condição, saber que ela não vai mudar, mas que ele pode ser igual a todo mundo, ainda com as suas diferenças, tá bom? Agora nós vamos falar aqui sobre... Não, é ainda a mesma temática, viu, pessoal? Vamos só continuar. Os avanços no pensamento sociológico, filosófico e legal vêm exigindo por parte do sistema educacional brasileiro o abandono de práticas segregacionistas, que ao longo da história marginalizaram e estigmatizaram pessoas com diferenças individuais acentuadas. Então, assim, teve vários pensamentos aí sociológicos, né, filosóficos, e eles avançaram bastante, e isso vem exigindo, né, esses pensamentos eles vêm exigindo por parte do sistema educacional brasileiro que abandone práticas segregatórias, como, por exemplo, a sala especial, né, Mobral, aquelas salas ali que era próprio para essas crianças, e realmente inserindo elas no contexto. Só um momento, pessoal. Pessoal, dei uma pausa aqui porque tá tendo um trabalho aqui na casa do lado, aquele vizinho, aí estavam marretando a parede, estava atrapalhando, tá? Mas agora nós vamos falar aqui sobre a LDB. Nesse meio tempo, pessoal, eu dei uma pesquisada lá, é um desenho chamado Float, né? Float, com T mudo, esse desenho que eu falei sobre o autismo, mas eu não achei nem links no YouTube, nem em outro site, aí eu não achei o link dele completo. Uma vez eu vi no Facebook, mas não achei o link do desenho, uma pena. Quem quiser procurar aí, né, Float, né, Float, procura, né, de repente se achar, mas eu até vi trailers dele, mas não vi o desenho em si. Eu vi uma vez ele completo no YouTube e achei muito legal. Mas eu vou deixar aí o link da descrição de um outro desenho também muito bacana que fala sobre essa questão da criança especial, da criança com necessidades especiais, quando ela realmente é vista como um igual, que é um desenho chamado Cordas, que eu já chorei muito com ele também, que é uma animação muito bonita, que mostra ali realmente o que acontece com a criança quando ela se sente discriminada e o que acontece com ela quando ela se sente como um igual. Tá, que é o que acontece nesse desenho Cordas. Então o Float, infelizmente, eu não consegui achar, é um desenho muito legal, mas vou mostrar aí. E vou inclusive deixar na descrição do vídeo uma indicação de um desenho que eu gosto muito, que chama Mary e Max, uma amizade diferente, que é um desenho inclusive para adultos, ele nem é um desenho para criança, e mostra ali um homem com síndrome de Asperger,
o quanto isso prejudicou a vida dele, e quando uma garotinha, ela, não vou contar nada, porque vocês têm que assistir esse desenho, a garotinha entra em contato com ele, passa a ser amiga dele através de cartas, porque ele mora até em outro país, e ali o quanto a amizade dela ajudou ele, porque ele passou a ser visto como uma pessoa normal, porque ele era tratado como um igual por essa garotinha. E também é um desenho muito bacana. Agora, o Float, eu só fico triste. Puta merda, desculpa, gente, eu não achei ele aqui. Eu queria muito ter achado para colocar. Mas quem achar aí, por favor, coloca o link pra gente nos comentários para eu poder auxiliar os colegas também, tá bom? Mas o Cordas, eu vou deixar ele aí nos comentários, tá? E agora a gente vai partir aqui agora, continua a temática, né? Nós vamos falar aqui sobre... não vamos não, nós vamos continuar na próxima aula, porque agora já deu tempo, tá? E nós vamos continuar aqui falando sobre LDB, mas dentro da temática educar com crianças com necessidades especiais, tá bom? Então, fazer uma pausa aqui até a próxima aula, tá, pessoal?